E aí, galera, como é que estão aí a volta às aulas? Aqui as aulas já voltaram, já retornaram, mas não é por isso que nós estamos aqui. Nós viemos falar sobre a exaustão das famílias e algumas dicas que a gente pode dar quando você não aguenta mais, quando você já não sabe mais o que fazer com esse menino que não te obedece. Então vamos logo para a primeira dica. A minha primeira dica é que vocês estabeleçam regras claras, regras objetivas. É importante que você fale o comportamento que ele precisa de adquirir. Então, por exemplo, eu quero, meu filho, que você preste atenção na professora, que você olhe para ela enquanto ela estiver explicando a matéria. Meu filho, eu quero que você permaneça sentado durante a explicação da professora. É muito objetivo, é claro, e não tem como ele se confundir ou mal interpretar aquilo que você está falando, tá? Então, esses acordos ou essas regras, né, são importantes que estejam na parede, através de figuras, de desenhos. Ele mesmo pode desenhar, vocês podem desenhar o quadro juntos, né, numa folha de papel A4, e que pode se tornar uma coisa super divertida, e isso ajuda ele a internalizar aquilo que você está falando através de figuras. A segunda dica, que é um pouco vinculada a isso, é que existem regras que algumas vezes você estabelece pronto e tem algumas coisas que você consegue fazer acordos com a sua criança. Então, faça o acordo e, além de tudo, você estabeleça com ela, se ela não fizer, o que vai acontecer. Para ela entender e ter a própria escolha, e, por favor, deixem as crianças escolher. Depois que vocês estabelecerem aquelas regras, deixa que ela escolha e que ela conviva com aquelas consequências mediante o que vocês acordaram. Beleza, muito bem. E aí, mais uma vez, é importante que esteja lá na parede para que ele possa sempre se lembrar, dar uma olhadinha ali do que os dois fizeram um acordo e das regras que vocês estabeleceram. Tente dar atenção para a criança quando ela estiver fazendo algo positivo. Então você percebe que ela está brincando, que ela está tendo um comportamento que você acha adequado, dá atenção para ela, fala: nossa, que legal, meu filho, você está brincando, é isso mesmo. Isso, alguns elogios dessa forma já podem ser suficientes para ajudá-lo a entender que ele vai ter muito mais atenção quando ele tiver comportamentos bons do que ele tiver comportamentos inadequados, tá certo? Então, elogiar com os comportamentos adequados. A próxima dica é que as consequências sejam os mais naturais possíveis e não arbitrárias. O que eu quero dizer com isso? Ele brigou lá embaixo e aí ele ficou sem videogame. O que tem a ver ele brigar com os colegas lá embaixo e ficar sem videogame? Então é muito importante que você perceba e que você tente colocar as consequências naturais. Então, por exemplo, é o dever dele colocar todas as roupas que são dele sujas no cesto. Vamos supor que ele não colocou. Então, infelizmente, vai chegar uma hora que ele não vai ter roupa mais limpa, certo? E aí ele vai vivenciar a consequência de querer ir para uma festa e não ter aquela roupa porque ele não colocou no cesto para lavar, logo não foi lavada. Isso é uma consequência natural, certo? Tem algumas situações que são um pouco mais difíceis, porque as consequências elas são muito a longo prazo. E isso, nesse caso, é que a gente pode, talvez, utilizar de algumas situações mais arbitrárias, como essa de ficar sem jogar videogame ou alguma coisa assim, para a gente poder, para poder ajudar aquela criança a decidir por ter uma atitude, né, que esperam de vocês. Mas lembre-se, pessoas, que as crianças, elas querem sempre, na maioria das vezes, atender a expectativa dos pais. Então é muito importante que vocês entendam o que está passando na cabecinha dessa criança, qual é a linha de raciocínio dela, o que ela acha, que você acha, o que você espera que ela faça. Porque muitas vezes ocorrem muitos mal-entendidos e que a criança simplesmente não entende o que você quer dela, tá? E, gente, a última dica é em relação à resolução de problemas. Então, você pode brincar com essa criança, por exemplo, do se. Se, por um acaso, você quebrar o controle da televisão, o que você faz? Você avisa para a mamãe, para o papai, conserta o controle, você pega dinheiro da sua mesada para poder repor o controle, você pede desculpa para os seus pais.
ajuda ele a criar mais conexões neurais, mais atividades, mais respostas, mais caminhos que ele pode seguir. E aí, na hora que ele tiver o problema e que ele tiver com a emoção junto, que ele consiga ter uma probabilidade de seguir um desses caminhos que ele criou antes do que ser impulsivo e talvez seguir pelas emoções. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu agradeço muito por vocês terem vindo. Se vocês gostaram do vídeo, clica no like, me segue no YouTube. Tem muita coisa legal para vocês aprenderem, tá certo? Em relação à educação, à psicologia, transtorno do neurodesenvolvimento e educação de pais e filhos, ok? Um beijo e até a próxima semana.